Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos ao objeto do conhecimento. Aula de número 15, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. Detalhamento: a resistência democrática, estudantes, operários e políticos. E assim, você já separa seu caderno, suas canetas, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. E olha só que maravilha, né? A nossa aula terá uma temática muito importante, né? Pois estaremos tratando de um contexto muito específico na história do Brasil, né? Que foi o contexto da ditadura militar. Então, dentro desse contexto, você vai ter uma série de especificidades, né? Pontos muito específicos da história brasileira, seja no campo político, no campo econômico, né, e também no campo social. Então, é muito importante que você esteja atento, né, às movimentações que ocorreram na história do Brasil durante esse período, tá? Então, o contexto, né, da nossa aula é justamente a ditadura militar. Olha só, dentro desse processo você vai ter várias resistências, né? O que é a resistência? É um processo, né, de ir ao embate, de resistir a algo que está acontecendo. E dentro desse processo de resistência, você vai ter diversas, né, camadas da população que irão se organizar e resistir. Bom, nesse primeiro momento iremos falar da resistência estudantil. Olha só, os estudantes brasileiros desempenharam um papel crucial na resistência à ditadura militar, que se instaurou no país em 1964. Com coragem, né, idealismo, eles se posicionaram contra a repressão, a censura, né, e a violação principalmente dos direitos humanos, tornando-se um dos pilares da oposição ao regime. Então, olha só, o texto ele traz palavras muito importantes para que possamos compreender, né, o papel dos estudantes dentro desse processo de resistência. Né? É muito importante estarmos atentos a que essa classe, né, é uma classe jovem e que geralmente, né, possui umas características muito exclusivas, né, como nós podemos ver no próximo texto. Olha só. A resistência estudantil, né, ideais de liberdade e justiça. A juventude, por natureza, é mais propensa. Opa, e aí você me pergunta, propensa, professor? Ela está muito mais, vamos dizer assim, ligada, é muito mais fácil acontecer, né, com a juventude justamente o quê? O questionamento, né, desse status quo. O que era o status quo que o texto nos fala? Justamente o contexto da ditadura, né? Então, o buscar um mundo mais justo e o quê? Igualitário.
vale a pena ressaltar que dentro desse contexto nós temos uma estrutura estatal, política e social repressiva. Então, por muitas das vezes, né, pessoas perderam a sua liberdade, literalmente foram aprisionadas pelo simples fato de expressarem, né, a sua opinião. Então, você tem um clima totalmente hostil à liberdade dentro do Brasil, desse contexto, que é o contexto ditatorial. Então, a classe estudantil, né, muito pela sua característica jovial e por natureza questionadora, vai de encontro a esse contexto no qual o Brasil estava inserido. Olha só, a concentração em espaços de discussão. Você tem diante das universidades, escolas, né, que eram locais onde ideias eram debatidas e movimentos sociais se organizavam. Olha só como é importante e fundamental o papel do espaço escolar. Esse espaço, né, é um espaço de debate, de questionamento, de você ter contato, né, com o conhecimento, com os fatos e indo assim, né, aguçando o pensar crítico. Então, você vai logo pensar no quê? Que esses espaços, as escolas e principalmente as universidades eram espaços, né, controlados. Pois, né, é dentro desse espaço e dentro da construção do conhecimento, né, que vem o pensar questionador. Então você compreende a importância da classe, né, que é a sua classe e também a classe do professor, né, que é um eterno estudante. Então você tem a importância do estudante diante do contexto, né, ditatorial brasileiro. E é dentro desse papel de natureza questionadora que você vai ter uma resistência e uma organização, né, de movimentos contra esse período repressivo, tá? Olha só. As manifestações estudantis, elas atraíam a atenção da mídia e da sociedade, pressionando o regime e denunciando as suas atrocidades. Olha só que ponto importante. Você tem justamente, diante da organização dessas manifestações, vale ressaltar que nem sempre essas manifestações ocorreram de modo pacífico. Muito pelo ao contrário. Essas manifestações estudantis, né, que inclusive acontecem até os dias de hoje, né, elas eram reprimidas naquele contexto de modo violentíssimo. E essas manifestações, elas atraíam justamente o quê? Os holofotes da sociedade. Então você começa a perceber que a classe estudantil, ela precisava ser o quê? Reprimida. E principalmente marginalizada. Porque você vai ter um Brasil inserido em um sistema ditatorial, repressivo e que não aceitava justamente o quê? A oposição. E que é justamente, né, a oposição que faz com que o sistema democrático aconteça. Então, se você não tem oposição, se você não tem liberdade de expressão, esse é um sistema ditatorial, é um sistema autoritário, pois não aceita a oposição. E é dentro desse papel de oposição, de organização e de questionamento que você vai ter o papel dos estudantes, né, que construíram justamente essas organizações,
essas manifestações, né, que iam de embate e eram opostas àquilo que o Brasil estava vivendo, né, dentro do período ditatorial que iniciou em 1964. E dentro dessas organizações, dessas manifestações que foram ocorrendo, né, cada vez mais intensas e que vão ganhando cada vez mais adeptos, né, e aí você vai, né, ganhando manifestações cada vez mais encorpadas, com cada vez mais adeptos, que temos uma manifestação emblemática dentro do sistema, né, dentro desse contexto ditatorial brasileiro, que foi qual? A passeata dos 100 mil. E aqui nós temos justamente uma imagem, né, com uma foto da época, né, uma imagem da época, que é de domínio público e que está no acervo do Arquivo Nacional, na qual você pode, né, ir em busca e acessar. E essa imagem, né, ela retrata justamente a integração, né, da sociedade em prol de uma manifestação que vai ficar, né, para os anais e para a escrita da história como a passeata dos 100 mil, justamente pela gigantesca, né, quantidade de pessoas, né, da sociedade que aderiram justamente àquilo que está no cartaz, olha só, contra a censura pela cultura. Então, como o professor sempre fala, né, você precisa aguçar justamente o quê? Essa sua habilidade de leitura de imagem, pois, né, nas provas que vocês irão, né, concorrer a uma vaga, seja na universidade, seja em um concurso público, você vai precisar estar com os olhos atentos justamente aos detalhes, né? E nessa foto você tem o quê? Né? Mulheres à frente dessa manifestação, justamente como um ponto de tentar evitar o conflito, a violência, né? Afinal de contas, se você tem uma imagem, né, de um policial fardado, né, praticando alguma ação violenta contra a figura feminina, isso fica muito ruim, né, para a imagem do Estado. E essa também, né, não pense que não era uma tática para justamente evitar o conflito. Então você põe, né, as mulheres à frente dessa manifestação ao ponto de que, com o objetivo de evitar o choque violento. Tá? Olha só, vamos ao texto. A passeata dos 100 mil foi um marco fundamental na resistência, né? Então ela foi um marco fundamental na resistência civil à ditadura militar no Brasil, ocorrida em 26 de junho de 1968, no Rio de Janeiro. Essa manifestação reuniu cerca de 100 mil pessoas em um ato de repúdio ao quê? A repressão e a violações, né, dos direitos humanos cometidas pelo regime. Que regime? O regime militar. Né? Então você tinha um contexto na qual o Brasil, né, na figura máxima do seu governante, os presidentes, no caso, eles eram, né, eleitos de forma indireta. O povo não elegia, né, o seu representante supremo. Então, isso era uma forma, né, de reprimir justamente ao quê? A democracia. Então, se você reprime a democracia, se você não deixa a oposição e a vontade da maioria ser estabelecida, né, aí você tem um regime que é de encontro ao regime republicano. Então você tem uma ditadura ou um regime autoritário, tá bom? Outra classe extremamente importante dentro dessa resistência e oposição ao regime ditatorial brasileiro
foi a resistência operária. Olha só, a resistência operária, né, a resistência à ditadura no Brasil, ela não se limitou somente aos estudantes. A classe operária, que historicamente, né, é organizada, ela é uma classe que historicamente é organizada e com grande força numérica, também desempenhou um papel fundamental na oposição ao regime ditatorial. Então você tem aí, né, duas classes importantíssimas até então. Você tem a classe operária, né, também agindo e se organizando em prol, né, de uma oposição ao regime repressor, né, que reprimia justamente, né, a vontade do povo. Então você tem, historicamente, como o texto nos fala, essa classe, que é uma classe, né, muito numérica, afinal de contas, você já tem um Brasil ali que já vivia, né, uma produção industrial intensa. Logo, se você tem uma produção industrial intensa, você tem um grande número de trabalhadores, de operários, e que desde, né, a Revolução Russa, ocorrida em 1917, essa classe operária já vinha, né, criando essa consciência, né, de classe, uma consciência de organização e justamente, né, criando essa, vamos dizer assim, essa cultura de organização e, como professor, só um momento, só recapitulando, né? Essa classe, justamente, ela já vinha criando essa consciência de organização e essa consciência de lutar em prol dos seus direitos. Então é por isso que a classe operária ela também vai ser muito importante nesse quesito de resistência e de oposição ao sistema ditatorial. Vamos ao texto. A partir da instauração da ditadura em 1964, os sindicatos eles foram intervencionados. Os líderes sindicais presos e torturados. E a liberdade de organização sindical foi severamente restringida. Olha só que ponto importante do nosso texto. Quando nós falamos de sindicato, né, você tem justamente o que é o sindicato? É essa organização, esse órgão, né, que luta em prol de melhorias para essa classe operária. Então você tem, a partir da instauração do regime militar no Brasil, justamente o quê? A intervenção sindical. Justamente por quê? Porque o comando político, né, já sabia do poder dessa classe. Então, logo, eles agem, né, dentro dos sindicatos, justamente o quê? Reprimindo severamente, né, essa força de organização e de oposição. E por muitas das vezes você tem justamente essa classe, né, que é oposta ao governo, é uma classe que vai ser o quê? Marginalizada. Você tem a tentativa, né, por parte da organização política ditatorial de marginalizar essas classes que naturalmente são opostas e que lutam pelos seus direitos, pelas melhorias, né? Então, é por isso que, a partir do momento que o Brasil torna-se uma ditadura, você tem a intervenção logo, justamente nos espaços de construção de conhecimento e de aguçar o questionamento, que são as escolas, as universidades, assim como os sindicatos, pois, né, historicamente, a classe operária, ela é uma classe, né, que possui uma organização e que luta em prol dos seus direitos, justamente, né, a partir
dos seus sindicatos, tá? Voltemos ao texto. A intenção era justamente o quê? Controlar o movimento operário, né? E impedir que ele se organizasse contra o regime. Olha só. Essa resistência operária, ela vai ocorrer de modo muito efetivo, assim como a organização estudantil, né, acontecia por volta das manifestações civis. A classe operária, ela tem, né, o que hoje é garantido por lei, mas que naquele momento não era. Então, você tem vamos dizer assim, um artifício muito poderoso da classe operária, que é qual? A greve. Olha só. As greves foram uma das principais formas de protesto dos trabalhadores. Ocorreram intensivamente no período entre 1978 a 1980. Então você percebe, né, que são datas muito próximas àquilo que vivemos hoje, né? Muito provavelmente provavelmente os pais, os tios, ou até mesmo, né, o professor, né, ele nasceu ou já era vivo dentro desse corte temporal, entre 78 e 80, né? Então é algo muito próximo à nossa realidade. E esses movimentos, né, mesmo diante da repressão e da tentativa, né, de que esses movimentos não acontecessem, eles eram organizados e paralisações, né, para reivindicar não só melhores salários, mas como condições de trabalhos e direitos trabalhistas. Olha só que ponto importante é a compreensão, né, da forma que esse movimento operariado resistia. Você tem, né, diante do contexto brasileiro ditatorial, você tem justamente diversas formas, né, de resistir. E dentro dessas diversas formas é que justamente é o nosso papel, né, é o seu papel como estudante compreender, né, o que estava acontecendo na sociedade brasileira. E é esse também o papel da história, que é justamente, né, analisar e compreender as movimentações sociais. Então, se você tem, de um lado, a resistência estudantil, né, que, de um certo modo, aglutinou, né, uma parte da sociedade civil, você tem também uma outra frente, que é a frente do operariado brasileiro. E quando eu falo operariado, quem são esses operariados, você me pergunta? E o professor lhe responde, geralmente, né, são os trabalhadores das grandes fábricas, das grandes indústrias, e é justamente, né, dentro dessa organização que essa resistência operariada vai acontecer. Olha só, além das greves, você vai ter o quê? A sabotagem, né? Em alguns casos, os trabalhadores utilizavam a sabotagem como forma de protestar contra as condições de trabalho e exploração e também de repressão, né? Então, como seria, imagine você, como seria sabotar, né? O que seria sabotar? Era justamente fazer o seu trabalho, né, a sua função dentro da indústria de modo equivocado, a fim de comprometer o produto final. Seja, né, fazendo aquele corpo mole, né, demorando para ir ao seu posto de trabalho. Então, a sabotagem ela pode ocorrer de diversas formas, né? O trabalhador e o operariado ele utilizou de tudo aquilo que ele pôde, seja na organização das greves, seja sabotando a produção industrial do país, que é claro, né, é um ponto chave de qualquer economia. Então imagina, né, o quanto
resistência operária ela era temida. Afinal de contas, né, eles faziam parte de uma força motriz, que é a produção industrial, que movimenta grande parte da economia. Tá? Além da sabotagem, você vai ter o quê? As organizações clandestinas. Né? Essas organizações, por muitos trabalhadores, né, elas aconteciam de que forma? Muitos trabalhadores se organizavam em grupos clandestinos para discutir estratégias de luta, produzir material, né, de divulgação e manter a comunicação entre os sindicatos. Olha só, muito importante esse ponto. Por quê? Justamente era uma forma de reprimir essas movimentações, era o quê? Os considerando criminosos, clandestinos. Tudo aquilo que é clandestino não está andando conforme a lei. Então, você transformar essas organizações sindicais em algo fora da lei é justamente a forma de quê? De tentar controlar e reprimir, né? O Estado, as leis, elas funcionam justamente para isso. Elas estão aí para isso. Então imagina, né, que o Estado brasileiro, naquele momento, considerou que toda organização sindical era clandestina, era criminosa. Então é por isso, né, que esses trabalhadores, para manter o contato entre os seus sindicatos, né, e vale muito ressaltar uma região específica do Brasil, conhecida como o ABC Paulista, na qual você tem uma concentração fortíssima industrial, né? Então, é dentro principalmente dessa região geográfica, né, do ABC Paulista, que essas organizações, que essas movimentações vão acontecer. E, né, como é importante você, aluno, estar conectado com a análise de imagens, olha só, vamos a uma imagem relacionada a esse movimento operariado, né, o movimento operário. E aqui nós temos um discurso, né, daquele que se tornaria um político brasileiro, né, Luiz Inácio Lula da Silva, e que é dentro desse momento que ele vai ganhar, né, notoriedade, inclusive chegando à presidência da República, né, por mais de uma vez. Então, é dentro desse movimento operariado que ele vai ganhar, né, a sua projeção política como figura justamente, né, do embate político e, né, do discurso voltado às massas, tudo bem? E ao ponto, né, de compreendermos, né, toda essa movimentação de resistência, essas movimentações, elas vão deixar o quê? Um legado. Né? Esse legado está fincado principalmente em 3 tópicos. Olha só, a conscientização política, né, que é um ponto muito importante até os dias de hoje. Né? Você tem justamente que ter essa consciência de política, ter a consciência que a democracia precisa estar fortalecida para que a sociedade, né, caminhe da forma mais igualitária possível e que todos, né, de um modo geral, tenham o acesso, né, não somente à decisão dos seus líderes, mas também acesso, né, aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à vida, a liberdade de expressão, tá bom? Assim como, né, essa movimentação que ocorreu durante o período ditatorial, ela fica como uma inspiração para as futuras gerações, né? Principalmente para a classe, né, estudantil, para os futuros trabalhadores, né? Então, fica esse legado de resistência, de busca, né, por uma sociedade mais igualitária e menos o quê? Autoritária, tá bom? E é assim, né, que vamos construindo a nossa consciência política e,
Principalmente, estamos agora atentos a especificidades, né, da resistência e de como a resistência ao período autoritário, né, da ditadura brasileira aconteceu, seja na frente, né, estudantil ou a partir da organização do operariado brasileiro.